Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Justiça e Trabalho, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Para tornar esse programa mais acessível para todos, eu vou me apresentar. Eu sou Rafael Lopes, jornalista e apresentador. Sou pardo, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos escuros e estou usando um blazer cinza com a camisa preta por dentro. O cenário do programa é azul com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Nessa edição você vai ver: TRT-RN arrecada mais de 4 milhões de reais em último leilão do ano. Tribunal divulga novo protocolo com perspectiva racial do CNJ. Clube de Leitura reúne leitores para debater sobre literatura e identidade nordestina, com Márcio Benjamin. E ainda nessa edição tem uma entrevista com a juíza do trabalho, Estela Altran. Vamos falar sobre o mutirão de aprendizagem que o tribunal vai realizar no bairro Gramoré. Então fique aí que o Justiça e Trabalho já começou. No dia 27 de novembro, o Tribunal Regional do Trabalho realizou o último leilão do ano. O TRT-RN conseguiu arrecadar mais de 4 milhões de reais para o pagamento de dívidas trabalhistas. Neste último leilão do ano, o TRT disponibilizou 62 lotes com itens bem diversificados. Entre os bens havia imóveis, veículos, terrenos e até bebidas. O leilão é um mecanismo previsto em lei e utilizado pelo Judiciário. Os bens de devedores em processos trabalhistas são penhorados e leiloados para garantir o pagamento das dívidas. Quando o processo termina a fase de conhecimento, o juiz profere a sentença e a parte executada ele não quita essa sentença. Ele é condenado em algum valor e ele voluntariamente, esse reclamado, ele não paga essa dívida. Então a gente vai para uma fase de execução. E nessa fase de execução, ele não voluntariamente quita esse débito. Então o oficial de justiça, de posse do mandado, ele vai lá e penhora esses bens. E aí esse bem vem ao leilão para que ele seja transformado em dinheiro para o pagamento desse débito. Seu Nelson tem 66 anos e há 30 costuma participar de leilões. No leilão anterior do TRT, ele arrematou um caminhão por R$158 mil. Leilão sempre tem um preço melhor para comprar, a gente, principalmente que somos comerciantes, sempre existe um lucrozinho, um pouco, mas existe. Já Pablo acompanhou esta edição por outro motivo. Ele é síndico de um condomínio no bairro Tirol, em Natal, e um dos apartamentos do edifício estava entre os bens ofertados. Nós temos a unidade 300, é uma unidade que está em dívida com a gente há vários anos, né? A dívida hoje passa de R$112 mil. E nós descobrimos que tinha esse processo trabalhista. Fomos até a Justiça do Trabalho e inserimos essa nossa dívida, esse nosso pedido, né, de ressarcimento. Demos conhecimento à Justiça do Trabalho. Então está no edital que o arrematante dessa unidade 300, se acontecer, ele terá que entrar em acordo com o condomínio para saldar essa dívida. Então para nós foi muito bom. O tribunal realiza 4 leilões por ano, um a cada trimestre. Muitos itens, no entanto, não são arrematados e acabam permanecendo no depósito judicial. Nesses casos, eles são reofertados por preços ainda mais baixos. O leilão ele ocorre de acordo com esses bens. Bens que já vêm de outros leilões e não foram arrematados e bens que são novos, né, que são enviados das varas e também dos processos da CAEX. Os leilões do TRT acontecem tanto online quanto presencialmente. Felipe, leiloeiro desde 2012, acompanha as ações do tribunal e diz que a tecnologia agilizou todo o processo. O leilão online ele é um facilitador, então você de qualquer parte do mundo você pode estar participando do leilão. Então assim, aquelas pessoas que ainda têm dificuldade de utilizar o computador para estar participando dos leilões, tem a opção de vir aqui na sessão presencial e participar também, mas o leilão online ele é muito abrangente. Com o encerramento do último leilão do ano, o TRT arrecadou mais de 4 milhões e 450 mil reais. Foram vendidos 23 bens, entre eles 14 imóveis, 3 veículos e outros itens diversos. O próximo leilão está previsto para fevereiro de 2026. O Conselho Nacional de Justiça publicou em 2024 um protocolo que traz orientações para julgamentos com perspectiva racial.
No TRT-RN, o Subcomitê de Equidade já se mobiliza para tornar conhecidas as novas orientações. O documento traz uma série de recomendações voltadas para a atuação de magistrados. A ideia é que a perspectiva racial, ou seja, levar em conta raça, cor, etnia e contextos de discriminação, sejam levadas em consideração em todas as fases do processo e em suas decisões. O racismo estrutural, ele é tão sutil que às vezes a gente, assim, se você não tiver um conhecimento e um olho treinado, você não percebe. Mas aí o protocolo, este que eu estou falando, né, com perspectiva de julgamento do CNJ, ele veio para exatamente dar uma acordada assim nas pessoas, para criar a consciência disso. Ações já estão sendo realizadas pelo Subcomitê de Gênero, Raça e Diversidade do Tribunal, para fazer com que os magistrados conheçam o protocolo. Desde que foi publicado no ano passado, as diretrizes são obrigatórias. A gente, inclusive, já fez dois seminários aqui, 2 cursos aqui, 2 eventos, falando sobre questões ligadas ao racismo. Um foi sobre sororidade e agora, em novembro, que é o mês do Dia da Consciência Negra, nós fizemos um outro falando sobre racismo, feminismo e escravidão contemporânea. E também é um nosso pleito aqui no tribunal, para a escola judicial, que se faça um letramento sobre gênero, raça e diversidade, com assim, uma campanha bem mais incisiva, para que todos os magistrados e gestores do tribunal passem por esse letramento. Para a professora universitária e pesquisadora nas temáticas de direito, raça e classe, Rayane Andrade, o protocolo do CNJ tem potencial para transformar decisões na Justiça do Trabalho. Eu elogio muito a Justiça do Trabalho no seu protocolo de julgamento com perspectiva antidiscriminatória. Por quê? Porque este protocolo, ele avança em uma compreensão articulada das opressões. Ele dá as 5 perguntas que o magistrado tem que fazer. Só que eu queria extrapolar. Os protocolos, eles são importantes não só para quem está atualmente na função jurisdicional, mas para a gente que é advogado. Para os nossos estudantes, para os pesquisadores. Não é só para o magistrado, não é só para a magistrada, é para todo o sistema de justiça, e aí é que reside a nossa principal tarefa desafiadora, né, de tirar o protocolo do papel e torná-lo, de fato, uma trincheira de luta na garantia dos direitos humanos às populações negras e das mulheres. Leitura, cultura e identidade. Foi isso que reuniu participantes e convidados na Biblioteca do Tribunal Regional do Trabalho. O penúltimo encontro do ano, no Clube de Leitura, apresentou um novo olhar sobre a literatura nordestina e também a troca de experiências entre escritores e também leitores. O Momento 2030 chegou à 16ª edição com a proposta de ampliar o diálogo sobre as histórias contadas a partir do Nordeste. O público ocupou o espaço da biblioteca do TRT-RN para conversar, ouvir e compartilhar impressões sobre livros, personagens e referências que ajudam a construir a nossa identidade. O importante é a gente valorizar, é a gente entender que a nossa cultura é a mais importante de todas. A cultura brasileira, a cultura nordestina é a mais importante de todas. Por quê? Porque somos nós. Somos nós em forma de livros, né? A gente, como nordestino, apanhou muito na vida, aprendeu muito que a nossa cultura era menor, que a gente é feio, que a nossa roupa é feia, que a gente é brega, desimportante. Então isso é muito importante, você colocar na cabeça das pessoas que elas são importantes para o jovem. E a literatura faz isso divinamente. O Momento 2030, Clube de Leitura da Biblioteca do TRT, promove debates de temas que se relacionam com os objetivos de desenvolvimento do tribunal. Tudo a partir da leitura como instrumento de reflexão e acesso ao conhecimento. Então, a minha proposta como mediador de leitura é justamente essa: trazer temáticas interessantes para que o povo comece a ler, venha para a biblioteca, conheça escritores e se mantenha presente aqui no nosso clube de leitura. A cada edição, o clube tem atraído mais pessoas. Cerca de 25 participaram deste momento. A iniciativa é aberta a servidores, estagiários e ao público externo. Leonardo, que é estagiário, frequenta o Momento 2030 desde março. Já é um compromisso inegociável na agenda.
Para mim, pessoalmente, que estou no contexto universitário, de faculdade, de trabalho acadêmico, de leitura acadêmica, é uma experiência muito positiva, porque a gente passa o dia inteiro lendo literatura sem muito variedade temática. E também eu acredito que para os próprios servidores do tribunal é algo muito bom, porque é sempre muita leitura jurídica, muita literatura técnica. O próximo encontro já tem data marcada, 19 de dezembro. E para o último momento, 20 e 30 do ano, a Biblioteca do TRT já prepara uma programação especial, unindo literatura e música. A gente vai fechar com a celebração, né? Então vai trabalhar com arte, né? Como a gente sempre traz, né? A leitura como ponte para, né? Dessa vez foi a leitura como ponte para a ficção, para o terror. E aí a próxima é como o contato para a arte, né? E não só a arte escrita, mas as outras formas de arte, a arte visual e a arte musical. Então a gente vai ter uma escritora aqui presente, eu vou dizer depois. E inclusive vai ter participação de um músico da Orquestra Sinfônica daqui do estado que vai estar conosco e vai abrilhantar para a gente fechar aí com chave de ouro o Momento 2030 desse ano. Com encontros mensais, o Momento 2030 se consolida como um ponto de encontro para quem acredita que livros podem transformar. É um espaço de diálogo, afeto e valorização da cultura. Então, a biblioteca ela abre das 7h30 até as 14h30, de segunda a sexta. Ela é aberta para o público interno e externo, então qualquer pessoa da sociedade, né, do entorno pode vir para cá. Inclusive fazer empréstimo desse acervo, que é o acervo 2030, que ele é designado para o empréstimo domiciliar como uma biblioteca pública. E para participar do Momento 2030, a gente sempre divulga, sai no site do tribunal, sai no Instagram, e é sempre esse encontro, essa interação e essa riqueza no conhecimento que é desenvolvido coletivamente. Vamos para o intervalo. Na volta tem uma entrevista com a juíza do trabalho, Estela Altran. Vamos falar sobre o mutirão de aprendizagem que o TRT vai realizar no bairro Gramoré, aqui em Natal. É já, não sai daí. Estamos de volta com o programa Justiça e Trabalho e para a entrevista desta semana nós temos a satisfação de receber a doutora Estela Altran, juíza do trabalho e gestora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem do TRT-RN. Nós vamos conversar um pouco mais sobre o primeiro mutirão de aprendizagem do Rio Grande do Norte. Doutora Estela, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao programa Justiça e Trabalho, tá bom? Tá, muito obrigada pelo convite. Doutora Estela, primeiro mutirão de aprendizagem do Rio Grande do Norte. Eu já começo perguntando para a senhora como é que vocês pensaram esse evento, chama muita atenção. Dá para perceber aí que vai ter a participação ativa de jovens e adolescentes que estão tentando essa inicialização no mercado de trabalho, mas como é que, por parte do TRT, foi pensada essa estratégia e esse evento? Foi uma ideia conjunta, gestada pelo Programa de Combate ao Trabalho Infantil, em cooperação com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho, para fazermos esse evento no âmbito do nosso regional, porque nós temos muitas vagas de aprendizagem, muitas empresas que não cumprem essas vagas, essas cotas de aprendizagem. Então, nós precisávamos, tomar essa iniciativa para trazer esses jovens, aproximar esses jovens dessas empresas. Que bacana. Doutora Estela, já chama a atenção essa primeira resposta da senhora, porque a senhora acaba de nos informar que existem essas vagas, as empresas têm essa necessidade, mas está faltando aí esse cruzamento, das empresas, as instituições e as pessoas, os jovens que estão buscando essas oportunidades, não é isso? Nosso estado, o Ministério do Trabalho conta com aproximadamente 4.000 vagas de aprendizagem e essas empresas às vezes nos relatam a dificuldade de encontrar esses jovens. E aí a nossa ideia foi de fazer essa junção do jovem com essas empresas, mas também de fazer oficinas para que esse jovem tivesse a oportunidade de aprender ou trazer uma introdução de como se portar numa entrevista. Tem alguma outra coisa que a senhora possa adiantar para a gente, para que instigue essa juventude e esses adolescentes a participarem? No dia do evento, essas empresas já farão
essas entrevistas, não só o cadastro, algumas empresas para cadastro de reserva, mas algumas empresas já com a intenção de fazer a contratação dos aprendizes. Só uma dessas empresas já apresentou 230 vagas de aprendizagem. Coisa boa. Doutora Estela, acredito eu que quando o jovem tem essa oportunidade de adentrar a empresa, até mesmo como uma primeira oportunidade de trabalho, ele deve se dedicar ao máximo a essa oportunidade, né? Agarrar com unhas e dentes. Essa é uma realidade que vocês percebem nesse contato contínuo que o programa deve ter com essas empresas, instituições. Esses jovens, eles acabam tomando gosto por essas carreiras, por essas oportunidades? Sim, é o que nós vemos, né? Nós temos no nosso programa de aprendizagem, nós recebemos no próprio TRT aprendizes como experiência prática, né? Recebemos de empresas, contratados por empresas e que prestam a experiência prática no nosso TRT. E o que nós vemos, relatos desses aprendizes no TRT, é que com essa vivência, essa experiência prática de aprendizagem, esses jovens se abrem janelas e portas. E são vagas nos mais diferentes setores, não é isso? Exatamente, são dos mais diferentes setores e não só de idades de menores, né, que a gente comumente chama de menores, né, mas dos 14 aos 24 anos, a gente tem até de segurança, de segurança de valores, que é uma profissão que é bem cobiçada, é uma profissão perigosa, não poderiam ter menores de 18 anos, aliás, menores de 21 anos, mas podem, maiores de 21 a 24, e podem ser aprendizes, e sai com profissão efetivamente muito procurada, no que tem salários muito buscados na nossa comunidade. Doutora Estela, então, para a gente encerrar nossa entrevista, deixa esse convite, quando é que vai acontecer, como é que os interessados podem participar e buscar essas oportunidades? O mutirão da aprendizagem vai acontecer no dia 10 de dezembro, quarta-feira da semana que vem, no Instituto Dom Bosco, na Zona Norte. A inscrição pode ser feita por meio do link que está disponível tanto no site do TRT quanto no Instagram, mas essas inscrições também podem ser realizadas no próprio dia e estaremos lá para receber todos os jovens de braços abertos. Conversamos com a doutora Estela Altran, gestora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem no TRT-RN. Doutora Estela, mais uma vez, o meu muito obrigado, tá bom? Obrigada, Rafael. Obrigado. E se você quer saber mais sobre a atuação do TRT-RN, basta acessar o nosso site oficial ou também as nossas redes sociais, Instagram ou nosso canal no YouTube. O programa Justiça e Trabalho dessa semana vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente está de volta. Até lá!